Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Eliabe, sou professor de Teoria Musical e Violino na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, aqui na cidade de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Gostaria nesse primeiro momento de estar conversando um pouco com vocês. Eu percebi através de perguntas e mensagens que me enviaram que tem muitas dúvidas e muita coisa ainda que vocês querem que seja esclarecida. Não exatamente sobre a matéria, mas sobre o assunto violino e sobre o tempo de aprendizado. Uma pergunta que eu tenho recebido com muita frequência é se eu estou muito velho para aprender. Primeiro que nós nunca ficamos velhos, apenas ficamos mais experientes. E não, que é isso? Não tem uma idade limite para aprender, tanto para começar quanto para, igual um exemplo, se você é uma criança, você tem um filho e você quer que o seu filho comece a prática do violino. A gente só pede que para esse início de aula, a criança consiga pelo menos já estar andando, falando, conseguindo ter algumas percepções e ter compreensão. Mas agora, em tempo limite, você pode aprender violino apenas até os 50 anos, depois não pode mais. Não, isso não existe. Algumas coisas acontecem, as crianças têm uma facilidade um pouco maior de estarem adquirindo certos aprendizados, como por exemplo, leitura de partitura, certos exercícios teóricos, as crianças têm uma facilidade maior. Porém, os adultos eles têm um entendimento maior sobre as posturas. Às vezes as crianças a gente precisa estar repetindo algumas vezes a mais do que os adultos, para que elas possam estar realizando os exercícios de postura da forma correta, então relembrando um pouco mais. Mas nada assim, nossa, não vou conseguir aprender. Claro que vai, conhecimento é para todos, você só precisa querer. Uma outra pergunta é sobre o valor dos violinos. Realmente, o violino ele é um instrumento que nós encontramos no mercado, violinos a partir dos 15 milhões de reais, mas nem por isso você precisa pensar em um valor tão alto. Nós encontramos no mercado instrumentos a partir de 500 reais ou até menos. Uma coisa que você precisa levar em consideração primeiro, você já teve contato com um instrumento? É sempre bom, se você tiver um amigo que toca, ou algum conhecido que toque e tem um instrumento, ou mesmo se você já tiver feito uma aula experimental, você já vai ter pelo menos uma noção. Então peça esse instrumento emprestado, converse com esse amigo, pergunte como foi o processo de aprendizagem dele. Porque assim, você tem dois fatores. O primeiro, se você não tiver condições de fazer isso, você não vai ter um contato primeiro com o instrumento. Então você não sabe, para você é uma página em branco. Então não compensa você investir num instrumento com um valor alto, porque você não sabe exatamente se você vai gostar e se você vai querer dar continuidade no aprendizado. Mas agora você já teve essa experiência, você sabe que é realmente isso que você quer aprender. Você quer aprender a tocar violino. Então a gente recomenda que você invista num instrumento bom, um instrumento de qualidade, porque nós temos essa distância muito grande entre os preços. Porém, o que difere muito o preço de um para o outro é justamente a qualidade, o material que é utilizado para a produção desse instrumento. E a gente sabe muito bem que o nosso instrumento, o violino, ele é muito sensível. Então qualquer alteração fora do padrão mesmo é original, igual tem muitas produções de fábrica, que os violinos eles vêm com um formato desproporcional. Exatamente. Lembram da aula sobre a espaleira? A espaleira ela não se encaixa, ela tem um tamanho padrão por conta da forma dos violinos. Mas algumas dessas produções, os violinos vêm com formatos diferentes, eles vêm tortos, vêm fora de forma. E isso se dá por conta da baixa qualidade investida na produção deles. Então você tem que levar em conta tudo isso. Você já sabe que é exatamente isso que você quer, então você pode investir num instrumento com um valor um pouco mais acima, com uma qualidade um pouco maior. Mas agora você vai ter esse primeiro contato, não sabe, não tem ninguém que você possa perguntar ou pegar o violino, colocar na posição, fazer alguns exercícios para ter uma noção de como é. Uma coisa que ajuda muito também é você ver vídeos, escutar pessoas tocando, outros músicos que têm contato com o instrumento e que sabem como é, você pode estar perguntando, pedindo referências.
Assim você vai ter uma base para saber se é realmente isso que você quer. Aí você pode sim estar investindo num instrumento um pouco maior, um valor um pouco acima do que realmente assim um violino com não tanta qualidade de produção. Mas não precisa se preocupar também, nós não estamos falando de um violino de milhões de reais. Nós temos violinos no mercado entre de R$ 500 para cima, assim, com uma qualidade boa. Um violino assim para nível estudante é uma qualidade boa. E você com o tempo, porque também não adianta você comprar um instrumento num valor muito acima? Porque você não vai sentir tanto a sua evolução. Quando você começa com um instrumento num valor não tão acima, você começa a sentir a necessidade de estar evoluindo, porque você vai chegando num ponto que o instrumento não te acompanha. Tem certas coisas que você não consegue realizar por conta do instrumento que ele vai estar te limitando. Aí sim você vai sentir o seu processo de evolução. Aí você vai poder pegar e comparar, igual um exemplo, você chega numa loja, muitas vezes quando vamos comprar o instrumento, o profissional que está ali vendendo o instrumento não sabe identificar corretamente se o instrumento é bom ou não. Ele só sabe falar para você o valor. Ele não conhece o instrumento. Mas agora, se você já tem uma experiência, se você já tem um tempo de estudo e você toca e tem experiências com instrumentos de um valor abaixo ou de uma qualidade não tão boa, você consegue pegar e fazer essa comparação. Então, concluindo, é isso. Você não necessariamente precisa comprar o violino mais caro que você encontrar, porque não necessariamente por ele ser o mais caro que ele é o melhor. A gente sempre tem que visar qualidade, não tanto o valor. Porque, igual um exemplo, o Stradivarius ele é caro por conta da sua qualidade e por conta da sua história também, mas a sua qualidade é um ponto. E encerrando esse assunto sobre a compra do instrumento, uma outra pergunta que me fazem com frequência é quanto tempo leva para se aprender a tocar violino. Então, para se aprender a tocar violino, leva um certo tempo. Mas você não pode pegar e colocar uma métrica, você não pode pegar e colocar uma régua. Você pegar e falar assim, tal pessoa aprendeu em 5 anos, então eu vou aprender em 5 anos. Pode ser que talvez você não aprenda em 5, aprenda em 6. Como talvez você não aprenda em 6, aprenda em 2, aprenda em 6 meses. Depende primeiro da qualidade, do nível que você está pensando em chegar. E primeiro, quer ver um exemplo? Quando nós nascemos, nós não sabemos falar nem andar. Porém, você não pode pegar e falar que uma criança demora exatamente tanto tempo para falar ou para andar. Primeiro, algumas crianças começam a andar mais rápido do que outras e outras a falar primeiro do que outras. Mas não necessariamente que alguma dessas crianças não vai aprender a falar ou andar, ou que uma está atrasada e outra não. Tem uma média, sim, mas precisa ter muitas comparações. Mas, não, para você ter uma média e saber mais ou menos o tempo que você leva para aprender, você precisa pensar no quanto tempo você pode aplicar esse estudo. Igual um exemplo, se você pode aplicar meia hora por dia com o violino, então a sua evolução vai ser uma evolução tida de meia hora, lógico, com exercícios com eficiência, exercícios que realmente façam você evoluir, vai ser um exercício, uma atividade de meia hora diária. Mas agora, se você aplica 3 horas por dia, você vai ter uma evolução maior, uma evolução mais rápida. Lembrando sempre que não basta o tempo, também a qualidade do seu estudo. Se você está estudando corretamente, como já disse, fazendo as posturas da forma correta, pegando todos os exercícios que estão sendo passados, revisados, pegando as posturas e colocando elas novamente no lugar, lembrando sempre a detalhes, como eu falo sempre, cotovelo na direção do pulso, o mindinho, lembrando sempre da posição do mindinho, e todos os dedos, cada um no seu devido lugar. Por quê? Parece às vezes falando uma coisa simples, uma coisa meio boba, tipo, não precisa de tudo isso, mas na verdade sim precisa. Precisa, porque é isso que vai garantir a sua evolução. Assim como quando estamos na escola, nós aprendemos primeiro beabá para poder formar textos depois. Nós aprendemos primeiro 2 mais 2 para poder fazer contas mais complexas mais para frente. O violino é a mesma coisa. Nós fazemos todas essas atividades, como por exemplo, utilizamos a caneta para poder pegar a movimentação do arco. Depois aplicamos o exercício no arco. Mas você viu que você já teve uma base com a caneta. Então, quando foi para você passar para o arco, você teve uma facilidade maior. Utilizamos os exercícios como com o pano
para a gente poder fortalecer os dedos. Isso faz com que, nesse processo, nós tenhamos uma força maior para estar segurando o arco. Então, respondendo essa pergunta, não tem exatamente um tempo determinado para você estar aprendendo a tocar violino. Esse tempo, na verdade, quem dirá é você, através do seu estudo, através da sua dedicação e da sua prática com o instrumento. E falando em esforço, em realização de atividade, vamos estar repetindo um exercício. Que bom, tem um tempinho que você já não vem e eu sei muito bem. Eu já fui aluno e a gente esquece, a gente para de fazer as atividades. Mas lembrando, não pode, você sempre deve estar repetindo. E muitas se perguntam, mas professor, eu não tenho um instrumento, como eu vou estar estudando? Lembra do vídeo da caneta com o exercício? Muito bem, vamos pegar então a caneta. Lembrando, qual é a mesma posição? Dobraremos a ponta do dedão. Dobrando a ponta do dedão, apoiaremos o dedão aqui. Colhe o dedão junto com a tampa. Estão vendo a dobrinha da tampa? Porque ela vai servir para a gente como uma referência do que seria o espaço entre a guarnição, lembra da guarnição, e o talão. Quando você dobra o dedão, ele já fica na posição certinha. E lembrando, ó, é só a pontinha do dedão. Não faça esse movimento. Não feche o dedão para dentro da mão. Assim está errado. Então, apenas dobre a pontinha do dedão e apoie aqui, colado com a tampa da caneta. Aí lembrando, o dedo indicador vai ficar encostado com a segunda falange. Para quem não lembra quais são as falanges são essas divisórias que temos nos dedos, que fazem as articulações. Então, eu vou pegar essa é a primeira, segunda. Pego a segunda falange e apoio na caneta, sem tirar o dedão da posição. Logo após, eu vou pegar o dedo do meio e colocar a terceira falange, lembrando, 1, 2, 3. A terceira falange apoiada na caneta. O dedo anelar eu coloco junto com o dedo do meio e o mindinho a gente levantará e apoiará ele em cima da tampa. A tampa vai servir para nós como se fosse a parte de trás do arco, onde fica o parafuso. E ficará dessa forma. Lembrando que, olha, a posição que vai ficar aqui dentro, ó, vai ficar um C. Eu posso tirar a caneta, que a minha mão continua na mesma posição. Lembrando, é relaxado. Relaxa a mão e mantenha. Pronto, ó, eu posso tirar e colocar novamente sem dificuldade alguma. Uma coisa muito importante é lembrarmos que o mindinho vai ser o nosso apoio. Então, não podemos deixar ele esticado dessa forma. Muito cuidado. Lembrando, ó, passo a passo, dedão, depois você vai colocando os outros dedos nessa sequência. Porque se você for tentar colocar o mindinho, a tendência é ele querer esticar e os outros vão querer segurar a caneta com a ponta. Dessa forma, vai estar errado. E mesmo que você coloque todos os dedos na posição certa, porém, dobre o dedão para dentro, também estará errado. Porque perceba como ficam os dedos quando eu dobro o dedão. Ó, já vai estar tudo errado. Uma coisa que acontece muito é, no violino, a gente não tem meio termo. Ou está certo ou está errado. Não tem aquele jeitinho que a gente pode arrumar. Então, por isso que todos os passo a passo têm que ser feitos exatamente. Pense, o violino é um instrumento que tem mais de 400 anos. Então, todo esse trajeto que temos de aprendizado, de conhecimentos para o ensino desse instrumento, passou por todo esse processo de evolução. Então, são procedimentos que temos que seguir à risca. Então, após ter feito isso, trabalhe com essa movimentação aqui, ó. Primeiro, o indicador. Dê 4 batidinhas na caneta com o indicador, ó. 1, 2, 3, 4. Com o dedo do meio, 1, 2, 3, 4. Com o mindinho, 1, 2, 3, 4. Pularemos o anelar. E depois repita esse exercício. Esse exercício é muito bom para a gente pegar a independência dos dedos e também a posição do arco. Lembrando, tem muitos exercícios que quando não estamos fazendo exatamente com o arco ou com o instrumento, eles pegam um ponto específico. Igual esse que estamos fazendo com a caneta. É um exercício que estamos pegando a posição do arco. Então, nós temos apenas a posição. Quando eu falo para você o controle do arco,
eu já não estou mais falando apenas da posição. A posição faz parte? Faz, mas sem o arco você não vai sentir o peso exatamente dele. Então não tem como recriar um peso do arco usando a caneta, mas a posição você pode estar realizando esse exercício. Então nós vimos esse exercício só para relembrar, mas não se esqueça, todos eles devem ser feitos sem parar, não sem parar de fazer o exercício. Claro, vocês descansarão, vocês darão uma pausa, mas vocês sempre vão estar fazendo todos, repetindo todos. Nunca parem de fazer. Um exemplo, o professor passou um novo exercício na aula. Então o exercício anterior eu não vou fazer mais porque não precisa. Muito pelo contrário, esses são exercícios que vocês vão fazer ao longo do estudo do violino. Se vocês estudarem violino 6 meses, então vão ser por 6 meses. Se vocês estudarem violino 7 anos, então vocês vão ter que fazer esses exercícios durante 7 anos. São exercícios que nós trabalhamos a memória muscular. A memória muscular, se você para de exercitá-la, ela não é como a memória de longo prazo, que nós temos e conseguimos lembrar das coisas. A memória muscular não, ela depende de você estar realizando essa atividade. Então, um outro exercício que pegamos e que começamos a fazer para trabalhar já com o peso do arco, porque, como vimos na caneta, eu apenas consigo fazer a posição, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos agora fazer um exercício para fortalecimento da nossa mão, para quando nós estivermos com o arco, ficar mais fácil de executar os exercícios. O que utilizaremos agora, diferente da caneta que era apenas a posição, é com um pedaço de pano, que, como vimos, trabalharemos a articulação e ao mesmo tempo a movimentação dos dedos. Por quê? Nós temos que ter essa flexibilidade com os dedos e agilidade. E junto com isso trabalharemos força. Então, conforme você vai fazendo esse exercício, você trabalha a força na mão também. Então você vai estar trabalhando os dedos com a movimentação e ao mesmo tempo você vai estar trabalhando a agilidade e a força. Esse exercício ele é muito importante também. Como não estamos tendo as nossas aulas presenciais, a única forma que eu tenho de estar avaliando vocês é através de vídeos e fotos. Então peço, por favor, que enquanto estiverem estudando, realizando os exercícios, tirem fotos e mandem vídeos realizando as atividades, para que eu possa assim poder estar ajudando vocês em seu aprendizado. Pois eu me preocupo muito com vocês, meus queridos alunos, e que vocês possam estar aprendendo a arte desse instrumento que eu amo tanto de paixão, que é o violino. Então, por hoje é só, até a próxima aula.